Neste vídeo você vai acompanhar como funciona o exame eletrocardiograma, exame este que é essencial para você fazer o check-up do seu coração. Acompanhe também uma conversa com o criador de máquinas, mais conhecido como Professor Pardal. Assista também tudo sobre constelação familiar. O vídeo de hoje está com muito conteúdo. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Olá, está começando o programa Você Sabe Fazer e vamos falar sobre constelação familiar. Você já ouviu falar? Veja só. Você já ouviu falar de constelação familiar? Sabia que muitas das dificuldades pessoais, assim como os problemas de relacionamentos, são resultados de confusões no sistema familiar? Não entendeu? Quem vai conversar conosco é a terapeuta Helena Montenegro. Helena, eu queria que você explicasse então o que é a constelação familiar. A constelação familiar é um método terapêutico criado pelo Bert Hellinger, um alemão, com 90 anos, que ainda viaja pelo mundo, dando demonstrações, ensinando, facilitando para que mais terapeutas se formem, se especializando nesse método. Ele percebeu como muito dos nossos problemas de saúde, de relacionamento, de dificuldades em todos os setores de nossa vida estão interligados com situações vividas pelos nossos antepassados. Quais são as áreas que podem ser consteladas? Olha, hoje se percebe e se constela infinitas possibilidades. Você pode constelar o seu nome, o seu sobrenome, o seu apelido, para que você perceba que força tem aquilo e que influência na sua vida e no seu destino. Você pode constelar um órgão, uma doença, um relacionamento, um imóvel, um terreno, partindo do princípio que tudo é energia. E constelar significa olhar, reconhecer. E tudo que nós olhamos, como diz a física quântica, o nosso olhar altera a molécula. Como que funciona a constelação? Como que é aplicado? Alguém que sente a necessidade de ver alguma situação, que sente algum desequilíbrio, ela procura a constelação para poder ver o que está causando isso. Existem várias maneiras de se constelar. A constelação em grupo, onde se forma um grupo de pessoas. A que vai constelar coloca a intenção ou não, porque hoje o Bert Hellinger percebeu e está usando o que chama de as novas constelações, aonde não se fala. Simplesmente a pessoa coloca a intenção e aqueles que estão ali disponíveis para representar, eles fazem o movimento, quem está sendo constelado vê e é como se diz, a consciência cura. A diferença de fazer a constelação em grupo e a constelação individual? A diferença de representantes, porque a constelação em grupos, representantes são pessoas que sentem, que se movimentam de acordo com aquilo que ele está representando. A individual é usada com bonecos, usa-se outros objetos, âncoras, que representam a situação. Então, por exemplo, você quer constelar o seu relacionamento com o seu pai ou a sua mãe. Então,
coloca-se um boneco que representa você e outro que representa o seu pai. E ao olhar para eles, você começa para você ir para ele, você começa a sentir e a descobrir o sentimento do seu pai diante de você. E você começa a fazer umas novas escolhas, porque você reconhece aonde que precisa ser corrigido. A constelação desperta o amor em nós. Pode participar da constelação familiar. Todos que desejam se curar, desejam ver o que acontece na sua vida, desejam evoluir, desejam harmonizar o seu sistema. Uma coisa também importante para se colocar são as ordens do amor, que é o que o Bert Helling frisa tanto. Todos têm direito a pertencer. A hierarquia é uma ordem do amor que precisa, quem chegou primeiro merece respeito, os pais precisam serem respeitados. Quando os filhos não respeitam os pais, causam emaranhamentos que reverberam nos filhos, nos netos, porque há uma desarmonia no sistema. E a ordem também chamada, que é a ordem do dar e receber, para que haja um movimento de que tudo tem um retorno. E eu queria que você então comentasse um exemplo de um caso que já aconteceu contigo ou uma história que você possa contar pra gente. São tantos, Carol, são tantos tão maravilhosos, verdadeiros milagres. Então, uma pessoa, por exemplo, ela levou um tema de não se achar merecedora e as coisas na sua vida não darem certo. Ela não conseguia ter sucesso, ela não conseguia se realizar profissionalmente e muitos problemas. E o tema era esse, eu quero sentir que eu mereço. E logo que se formou o grupo e ela convidou alguém para representá-la, a pessoa que entrou representando olhava para baixo com um ar muito triste. E eu, como facilitadora, perguntei para essa pessoa se tinha havido alguma morte na família, se ela tinha tido alguma perda. Ela disse, eu tive 2 abortos, mas eu nunca pensei mais nisso. Então nós colocamos representantes desses abortos. Foi muito emocionante, a pessoa que representava ela se emocionou, chorou. E aí nós fazemos algumas falas que eu sinto muito, por exemplo. Essas palavras têm muito poder. Eu sinto muito, eu incluo vocês na minha vida, no meu coração, na nossa família. E a pessoa que estava representando o merecimento, que estava bem afastada dela e não conseguia se aproximar, a partir disso se aproximou, abraçou e ela sentiu um grande alívio e dias depois contou que ela estava muito melhor em relação ao sentimento de merecimento. E essas interações com as pessoas que participam acontecem de que forma? É tudo programado antes ou isso acontece de uma forma natural? Muito natural. As pessoas que representam, na maioria das vezes, nem conhecem quem está constelando, não sabe nada a respeito da família e elas tomam os gestos, as sensações daquele que ele está representando, como nesse caso que eu contei. A pessoa que estava representando ela entrou como alguém que estava sofrendo um sentimento de culpa. Então podemos entender que o fato de se sentir não merecedor era inconsciente, porque era uma forma de punição. E hoje vamos conhecer o inventor de Joinville, conhecido nacionalmente. Conheça o professor Pardal. Professor Pardal, espera aí, o nome dele é Luiz Felipe Laguna. Ele ficou conhecido por este apelido por causa das suas criações. Luiz, você ficou conhecido por dar funcionalidades a objetos simples. Como assim? Carol, embora a Globo tenha mostrado
em território nacional o nosso trabalho no programa de Sandra Annenberg. Na verdade, isto começou com alguma anterioridade, ou seja, começou antes. Eu lembro, por exemplo, de uma oportunidade em que era a minha primeira visita aos meus futuros sogros, ou seja, aos pais da minha noiva. Então eu botei a minha melhor roupinha, e naquela visita muito tensa da primeira vez, eu soube que o irmão da minha noiva tinha uma bicicleta que tinha passado por várias oficinas e nenhuma delas conseguiu resolver o seu problema. Então, lógico, eu queria fazer grauzinho lá e me dispus a consertar a bicicleta. Lá estava eu no pátio, agachado, tentando resolver o problema da bicicleta. Veio meu futuro sogro, ou seja, pai da minha noiva. Ele ficou bem perto de mim, em pé, lá para cima, e ele me disse: olha, guri, se tu fizer conhecer a todas as pessoas o que tu sabes, tu não vai parar nunca. E eu não entendi bem naquela época o que ele queria dizer. Eu soube logo depois. Eu casei com a minha esposa, ou seja, a minha noiva virou esposa e virou a família toda essa. Certo dia, à tarde, eu estava consertando um eletrodoméstico de uma vizinha que tinha me pedido horas antes de nós partirmos para férias. Eram 11 da noite e eu continuava mexendo naquele aparelho. Desde o início, as primeiras pessoas que sabem da tua paixão, dessa atividade, é a tua família. Depois, os amigos e logo o bairro inteiro. Então, fica isto mais ou menos natural. E a mesma coisa aconteceu com esta divulgação em território nacional. Você é conhecido como professor Pardal, né? Pelas suas criações. Explica um pouco pra gente sobre essas criações. A primeira pessoa que me chamou de MacGyver, eu lembro isso com muito carinho, porque foi a minha sogra. Então ela me colocou o apelido. E ela dizia: MacGyver, vem cá, como que eu conserto isto? Como que eu resolvo isto? Então foi um apelido bastante carinhoso para mim. Uma de suas invenções é o abridor de pote universal. Como que funciona? Eu acho que, e é um ditado mesmo, que a mãe de todas as invenções é a necessidade. E tudo surgiu exatamente disto. Não encontrávamos no mercado um instrumento que poderia realmente resolver qualquer tamanho, qualquer dimensão de pote. E lá que começou o desafio. Eu acho que nós conseguimos, porque certo dia uma senhora, amiga da minha mãe, ela chegou para nós, ela tinha recebido uns dos nossos protótipos. Ela entrou em casa e disse: Luiz Felipe, para quem não tem um acessório chamado marido, ela não tinha marido, este acessório serve para mim. E na verdade ela estava contente com isso. Você também criou o aspirador de água para o combate da dengue, né? Poderia falar um pouco mais sobre essa criação? Carol, desde bastante tempo atrás, a comunidade científica ficava alertando a população, ou seja, denunciando praticamente que logo iriam acontecer crises hídricas. Os reservatórios iriam diminuir, as enchentes pelo câmbio climático iriam também acontecer, e foi o que aconteceu. Nós observamos a situação de São Paulo, estas enchentes em Santa Catarina. Então, lá de trás, lá bem naquela época, já começamos a nos perguntar o que podíamos fazer para isto. Então, hoje temos uma revolução em informação. Podemos ver o que há no mundo desde nosso quarto. Então, começamos a pesquisa lá e vimos que não tínhamos nenhum instrumento que tivesse todas as características necessárias para o nosso problema aqui no Brasil. Nos levou tempo, nos levou anos até chegar a um produto que realmente fosse econômico, que qualquer cidadão pudesse adquiri-lo,
pudesse manejar de forma o instrumento de forma simples, né? E ao mesmo tempo que sirva para diferentes usos. Eu acho que foi um sucesso. Como que funciona este produto? Este instrumento ele pode funcionar com eletricidade ou sem ela, né? Com uma manivela, com um pedal, né? Então serviria, por exemplo, para populações onde nem a eletricidade está disponível, justamente pela eficiência energética que ele tem. São características muito particulares desta simplicidade. E sobre a máquina copiadora de obras de arte? Eu sou um apaixonado da simplicidade. Agora, tem um ditado que um amigo ensinou, que ele diz assim: o complicado é fazê-lo simples. E com respeito a este copiador de obras de arte, eu notava o seguinte: o talento é algo muito especial nos indivíduos, extremadamente especial. Eu via, por exemplo, que escultores talentosos, eles pegavam um pedaço de madeira, né, e com centenas de horas de trabalho, isso virava uma escultura. Tá? E com o poder adquisitivo deprimido no nosso país, eles não conseguiam vender aquele produto, aquela obra de arte, né, e ganhar pelo menos as horas que ele tinha trabalhado. Então, foi aí que começou um outro desafio. Nós íamos fazer um copiador de obras de arte, de tal maneira que o artista ele possa fazer um original, né, fazer as cópias, e cada cópia idêntica à original poderia ser vendida, né, mais barata. Ele podia alcançar mais público. Foi assim que nós conseguimos fazer o copiador. Bem interessante, sempre tem uma história por trás de cada criação, né? Evidente. Cada criação é um filho, eu costumo dizer isso mesmo. E fala pra gente agora sobre a bicicleta com fonte de energia. A bicicleta, ela é um projeto beta, né? Ela tem algumas partes do sistema que não estão desenvolvidas ainda. Meus amigos engenheiros, eles riem comigo. Dizem: como que tu vai colocar esse bujão nas tuas costas? Não, eu me apressei nas fotografias e fiz uma besteira dessas, né? Aquele bujão de ar comprimido, botei nas costas porque queria ter essa fotografia, queria testar o funcionamento. Mas este é um projeto que com parcerias vamos levar adiante no futuro também, sim. Na edição de hoje você vai conhecer mais sobre o exame eletrocardiograma, um dos exames essenciais para um check-up do seu coração. Não deixe de assistir depois do intervalo, é só alguns segundos. Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado, com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com o nosso buffet de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias. Você costuma fazer um check-up anual? Eu fiz o exame para mostrar para você como funciona, veja só. Doenças
Doenças cardiovasculares são responsáveis pela morte de 1 em cada 3 adultos. O check-up cardíaco é importante e neste vídeo você vai conhecer mais sobre o exame eletrocardiograma. Veja só. O termo check-up cardíaco atualmente é utilizado pelas pessoas para se referirem a uma avaliação cardiológica, no intuito de que se possa fazer a prevenção correta e adequada das principais doenças do coração. Dr. Rubens, qual que é o momento mais apropriado para fazer o exame do coração? Bom, assim, a gente fica muito mais preocupado, assim, mais precoce dos exames, quando o paciente tem alguma história familiar. Parentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos que tiveram infarto, que tiveram evento, tiveram um derrame, eles têm que se preocupar e vir mais cedo fazer o check-up. Em média, pelo menos o homem acima de 45 e a mulher acima de 55 anos. E o que deve ser valorizado quando tem um caso na família? Então, se houver infarto abaixo dos 50 anos na família, a gente valoriza bastante esse dado, né? Ou morte súbita, ou AVC, que a gente chama de evento, a gente valoriza bastante. Outra coisa importante, por exemplo, assim, o maior fator de risco para as doenças cardíacas é a hipertensão. Isoladamente, o maior fator de risco. Aí, associada a diabetes, ao tabagismo, ao colesterol alto, são as coisas mais importantes que a gente leva em consideração. Quais são os exames que são solicitados para fazer um check-up anual? Então, assim, em pacientes que têm essas alterações, esses fatores de risco, a gente faz um eletrocardiograma, que é um exame bem simples. Normalmente a gente faz um raio-x de tórax e exames de sangue, coleta de exames de sangue, colesterol, diabetes, função renal, função hepática muitas vezes, hemograma, exame de urina. No eletrocardiograma, que inclusive nós vamos mostrar para vocês como funciona este exame, quais são as informações que vocês obtêm e tiram com este tipo de exame? O eletrocardiograma, na prática cardiológica, na prática clínica, é um exame mais antigo. É um exame muito importante. Muitos acham, não, é um exame pequeno, é um exame que não tem muita importância. Não, tem bastante importância. Principalmente nos pacientes que está tendo no exato momento o infarto. Então, o paciente que está tendo um infarto neste momento, o eletrocardiograma é fundamental para dar o diagnóstico. Mais de 90% ele dá o diagnóstico de infarto. Então, agora vocês vão acompanhar um pouco do como que é feito, como que funciona o exame eletrocardiograma. E o Dr. Rubens vai fazer esse exame em mim. Assista agora o passo a passo. Muito bom, agora vamos iniciar a realização do eletrocardiograma. Vocês podem ver, é um exame que o paciente vem, fica deitado. Existem vários fios pelo corpo, entre os braços esquerdo e braço direito, em ambas as pernas. E eu vou colocar também sobre o peito do paciente. É um exame muito simples, fácil de se realizar, rápido. Isso aqui, em 2, 3 minutos está pronto o exame. É importante porque é um exame de baixo custo e traz grandes informações para o cardiologista, não só na doença, mas também como um check-up. Tá? Eu vou colocar agora na Carol alguns eletrodos que ficam na região anterior do peito, né? Na parte da frente do coração. Se vocês forem perceber, cada eletrodo, cada fiozinho desse, ele pega uma parte do coração da Carol. Aqui, esses aqui que chamam as derivações precordiais, pega a parte anterior e as dos braços, a parte inferior e lateral do coração. Tá? Em cerca de 15, 20 segundos, ele passa em torno mais ou menos de 7 segundos no eletro e está pronto o exame. E já sai imprimido o resultado do eletro da Carol, que está normal. Bom, né? Já está ótimo, fica tranquilo. Pelo menos já está tudo bem. Bom, agora vocês podem ver aqui o resultado do exame, né? O eletrocardiograma. A gente imprime o resultado do eletro da Carol numa folha e vocês podem ver que existem 12 quadradinhas, ou a gente chama de 12 derivações. Em cada derivação dessa, o médico enxerga ou vê uma parede do coração, seja uma parede anterior, um lado do coração seria mais fácil. Então o eletro, além de ver, você pode ver algum crescimento, como a gente chama de coração grande, ele pode ver se tem alguma arritmia no coração, e ele pode ver o que é mais importante, o que mais nos preocupa, são alterações que mostram, que sugerem que pode ter infarto ou doença coronária. É um exame bem simples, bem rápido e de bastante uso na cardiologia. Com o resultado do eletrocardiograma normal, você já fica satisfeito com este resultado? Muitas vezes, assim, o eletrocardiograma normal é uma coisa muito boa, né? A gente fica mais tranquilo, mas tem alguns pacientes
o que o mais importante a gente sempre tende a falar é o que o paciente sente, é o sintoma do paciente. Alguns pacientes têm doença coronária muitas vezes e têm um eletrocardiograma normal. Então a gente sempre valoriza a clínica do paciente, o que o paciente sente e os fatores de risco que ele carrega. E se tiver alterado, o que é feito? Bom, então assim, depende de cada paciente, depende em relação se tem fator de risco ou não, e se tem a clínica, dor precordial, muitas vezes a gente pede um exame de esteira, outras vezes a gente já vai direto para o cateterismo, em algumas outras situações a gente pede uma cintilografia, mas todos os exames para a gente ter o máximo de certeza de fazer o diagnóstico de doença coronariana, de entupimento, vamos dizer assim, nas artérias. O cateterismo é o ponto final? Isso. A cineangiocoronariografia, o cateterismo, que é mais conhecido, ele é o ponto final do diagnóstico de doença coronariana. Tá? Hoje nós temos ainda a angiotomo, mas ainda a cineangiocoronariografia é realmente o gold standard, é o padrão ouro para detectar doença coronária. Com que frequência esses exames devem ser feitos? Nesses pacientes que têm fatores de risco, história familiar, hipertensão, tabagismo, diabetes, colesterol, a gente pede pelo menos a mulher acima de 55 anos e o homem acima de 45 anos. De quanto em quanto tempo é preciso passar por avaliação cardíaca, de forma geral? Esses pacientes que eu comentei, o ideal é realmente uma vez por ano, tá? Os pacientes sem, isso é um pouco controverso na literatura, os pacientes sem fatores de risco, a partir dos 45 anos, a cada 3 a 4 anos ele pode fazer um check-up. Qual é a dica que você deixa, então? Fazer check-up, tá? E muito importante, os pacientes que têm história familiar de eventos, seja infarto, seja derrame, seja pai, mãe ou irmãos abaixo de 50 anos, esses pacientes têm que se cuidar mais. Esses pacientes têm que vir fazer um check-up mais precocemente dos que não têm. E os que têm fator de risco também, hipertensão principalmente, tabagismo, colesterol alto, diabetes, têm que vir fazer um check-up precoce. Essa edição do programa Você Sabe Fazer está terminando. Quero te fazer um convite a conhecer a página do programa no Facebook. Estaremos lançando uma novidade em breve, somente na página, acessa lá. Acompanhe o programa Você Sabe Fazer na internet. Você sabia que só no canal do programa no YouTube já temos mais de 700 mil visualizações? Isso mesmo, agradecemos a todos os internautas e telespectadores que nos acompanham toda semana. Muito obrigada! Quero agradecer pela sua companhia e espero você até o próximo vídeo. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado, com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com o nosso buffet de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias.